E aí, pessoal do canal, tudo bom? Adriano de novo, trazendo para vocês hoje mais um podcast. Hoje com Paulo Gaspar, do Partido Novo. Paulo, primeiramente gostaria de agradecer por ter aceitado o convite. É sempre que eu queria te entrevistar aqui no podcast. Obrigado, Adriano. Mais uma vez, né? A gente já conversou uma outra vez aí. Não deu muito certo, né? Agora com um equipamento bem melhor. Vamos lá. Com certeza, um equipamento bem melhor. Paulo Gaspar, queria começar aqui perguntando um pouquinho para o pessoal conhecer quem é o Paulo Gaspar. Ok, bom, eu sou arquiteto urbanista, 60 anos de idade, e até uns 4 anos atrás eu nem imaginava ir para a carreira política como vereador nem nada. Eu comecei lá em 2015 como ativista, naqueles movimentos do Fora Dilma. Organizei todas as manifestações em Campinas. Depois do impeachment comecei a frequentar a Câmara Municipal. E nesse curto período aí de um ano e meio, é que o pessoal do Partido Novo me convidou para fazer parte do partido e convidou para concorrer às eleições. Eu, naquela de querer ajudar, vamos lá, ajudar o partido, acabei sendo o primeiro e único vereador a ser eleito. Que bom, pelo menos foi eleito ali pelo Novo. E tá gostando? Não tem palavras para descrever o peso da responsabilidade e a honra de você representar um eleitorado que tem ideais grandes para o Brasil, né? Então o Partido Novo é um partido que tem ideias claras, é um partido liberal. Então, para quem não sabe, o liberal ele defende um Estado menos atuante na vida do cidadão, ou seja, nós temos muita regra, muita burocracia, alta carga tributária, então a gente vê que tem uma ineficiência na máquina administrativa, ela é muito pesada, ela é muito lenta, o Brasil precisa de mudanças constantes, atualizações, o cidadão precisa ter mais liberdade para empreender, pagar menos imposto, a economia precisa girar. Então o Novo defende tudo isso, né, essas mudanças que são estruturais, né, e por isso a gente está pregando um novo jeito de fazer política. Então eu considero como se fosse uma startup, né? A gente está tentando mudar o modus operandi, tentando mudar a cultura do brasileiro, né? Então existe uma estrutura cultural no Brasil. Que seria do quê? A cultura do brasileiro em si, né, que está baseada desde sempre no corporativismo, que são grupos, pode ser privados ou estatais, que se unem em torno de perpetuar seus interesses. Então isso é o corporativismo. Então aí um exemplo claro para que a turma entender: sindicatos, né, de classes, conselhos. Então assim, você tem profissões, ramos, setores, ou mesmo privado, sindicato patronal ou de funcionário, defendendo interesses próprios e não obrigatoriamente republicanos no sentido da população, do bem maior, né? O interesse do representado por eles, assim, deles. E é complexo isso, porque não necessariamente eles estão com má intenção ou má fé, não é isso, mas é cada um com o seu ponto de vista. E na hora que você precisa tomar decisões, porque política é estabelecer prioridades, né? Nada mais do que isso. Você senta lá numa cadeira de prefeito, o cobertor é curto, os recursos são escassos e a demanda para atender é gigantesca. Então você tem que eleger prioridades. Qual que eu vou atender com esse recurso que eu tenho? Então isso é fazer política. Esse é o grande desafio do jogo político. Então o corporativismo ele é cultural, né? Quem pode mais, quem grita mais, acaba levando. Aqueles que não têm representantes acabam sem essa representação. Então o Partido Novo ele é o único partido no Brasil que defende de fato o cidadão, o pagador de imposto, e não o corporativismo em si. Então cada partido tem o seu setor que ele defende, o seu viés, né? Então a gente chama do coletivismo hoje que existe em torno de bandeiras específicas, né? Então se você é de tal setor, é o tal partido que defende. Então, né? E o Novo tem essa pegada de defender o cidadão. Então é uma forma de ver mais ampla, generalizada e visando um bem maior. Isso implica em visão de longo prazo, porque as mudanças não acontecem do dia para a noite, implica num desprendimento em relação a esse corporativismo. E aí quando você entra no campo político, a complexidade da máquina de iniciativa é muito grande e o nosso papel, então, enquanto partido, é a gente desmistificar os bastidores da política, da administração pública e tentar democratizar essa informação para o cidadão e para o eleitor. Entendi.
Tanto que teve a proposta da desburocratização. É uma das bandeiras do Partido Novo, né? A gente luta para simplificar a vida do cidadão. Aqui em Campinas não podia ser diferente. A gente propôs uma comissão, escutamos vários setores, então chamamos escolas particulares, chamamos o setor do bar e restaurante, setor de eventos e aí por aí vai. Construção civil, etc. Aí depois de 6 meses, que é o tempo que dura uma comissão, a gente fez um relatório, entregou para o prefeito e agora a gente está cobrando os resultados dessa comissão. É claro que a gente aponta soluções e na hora de você executar e criar essas mudanças é que vem aquele engessamento da máquina, que às vezes 2 anos, 4 anos de mandato não são suficientes para resolver, porque ele envolve não só a esfera municipal, mas estadual e federal. Às vezes implica em mudar até a própria Constituição. Então a gente vê o tamanho do desafio. Aí a gente precisa começar da onde a gente está, tentar mudar o que tiver ao nosso redor e aos pouquinhos, por isso que eu falo que é sempre de longo prazo a visão, porque se olhar no curto prazo você desanima, né? Certo. Atualmente você está em outras comissões também. A comissão, lembro da comissão de arborização. Atualmente os temas polêmicos aí que gerou muita discussão, a arborização, que eu já propus uma CPI antes, né, porque envolveu 2 mortes. Como não teve apoio, virou uma comissão que a gente tem um grupo paralelo do WhatsApp, então muitas pessoas entrando, a participação intensa, a indignação está muito grande, porque envolve uma política feita através de várias administrações em Campinas. Por que recusaram a CPI? CPI é sempre complicado, porque ela tem o caráter investigatório e você tem mais poderes para você investigar a administração pública. Diferente de uma comissão de estudos, onde você somente vai estudar o problema e propor soluções. Então a CPI ela vai mais na questão da ferida do problema, né? E expõe pessoas, expõe políticos, expõe autoridades. Então é uma coisa muito mais difícil de acontecer, né? Aí ela acabou não sendo CPI e virou uma comissão de estudos, onde a gente já teve 2 reuniões, a terceira deve ser na semana que vem. A gente está escutando várias opiniões, demandas, técnicos, porque essa comissão é basicamente técnica, né? A gente está vendo um trabalho feito ao longo de várias administrações de não só incompetência, mas negligência. As coisas que aconteceram aí, as 2 mortes, foram tragédias anunciadas. Então esse tipo de coisa a gente não quer mais. Não é questão de definir culpados, mas sim mudar de forma radical essa política da forma como vem acontecendo e a gente melhorar de fato. Esse é o objetivo, né? Entendi. Além da comissão de comissão não, na verdade, comissão de estudos do meio ambiente, tem mais qual outra comissão? Eu sou membro de meio ambiente e de política urbana. Então todos os projetos que entram na casa passam por várias comissões, né? Começa pela Comissão de Constituição e Legalidade, onde todos os projetos passam, que olha a parte legal do projeto, a parte jurídica, que se é constitucional ou não. Então muitos projetos já morrem ali, porque tem competência que não é do vereador, ele quer roubar a competência do prefeito, e aí já nem passa ali. Passando dali, ele vai distribuindo conforme a natureza do projeto. Então eu tenho, minha grande maioria dos projetos é nessa linha do urbanismo, né? Então ele passa necessariamente por políticas urbanas. Ele, por exemplo, não vai precisar passar pela educação, nem pela comissão de saúde, ele vai para as comissões específicas. Depois que ele passou, aí ele é pautado no plenário e tem que ser aprovado em 2 votações. Em 2 votações para depois... Aí ele vai para o executivo ou não? Aí se aprova na Câmara, o prefeito pode vetar total ou parcialmente ou simplesmente sancionar do jeito que ele foi aprovado e depois ele faz a regulamentação dessa lei. E foi nessa comissão que passou a requalificação do centro. Na verdade, a requalificação do centro é uma coisa muito ampla, né? Tem vários projetos que envolvem a requalificação. Então, tem projetos que são atribuição do prefeito e outras do vereador. Então, no meu caso aqui, eu tentei ser parceiro em muitos projetos com o prefeito, porque é muito melhor para Campinas se eu chegar, qualquer vereador, com um projeto, prefeito, isso aqui, vamos fazer junto, né? Aí ele pega e manda para a Câmara como se o projeto fosse dele e aprova. Então é muito mais rápido, muito mais eficiente, certeza que vai ser aprovado, porque tem a base governista que garante isso. E se eu apresentar, a chance de passar é muito difícil,
porque a competência, depois de aprovar na Câmara o projeto do vereador, é passar por aquela regulamentação. Eles não querem ter os dois trabalhos. Então,